Olá, irmãos, então vamos iniciar mais uma escola bíblica dominical. Estamos na lição hoje que fala sobre os evangelhos, é a lição número 8. Vamos começar fazendo a leitura aí da apostila, então. A primeira parte, então, não, Ângela, pode fazer a leitura então da primeira parte? Os evangelhos, né? Todos os profetas do Antigo Testamento disseram com toda certeza que um Messias viria para salvar o homem que estava perdido e escravizado pelo pecado. Lemos em Isaías 7,14: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel, o Deus conosco. É sobre este Messias que nos falam os evangelhos. Amém. Então, irmãos, os evangelhos, a gente está dando um panorama geral, então eu vou falar um pouquinho de cada evangelho. Depois, de forma mais detalhada, a gente vai falar separado de cada livro. Mas esse panorama geral para a gente poder compreender melhor, para a gente poder entender mais facilmente, ok? Então, os evangelhos são já a primeira parte do Novo Testamento, né? Já acabou aí em Malaquias o Antigo Testamento, né? E então a gente depois tem o período que se chama o período interbíblico, né? Depois, na próxima aula, eu vou falar um pouco sobre o período interbíblico. E aí começa o Novo Testamento. Na nossa Bíblia, o livro de Mateus vem primeiro, né? Mas por causa de uma forma assim mais didática. Mas vocês sabem qual o evangelho foi escrito primeiro? Lucas? Não sei. Não sabe? Não sei. Então, o livro de Marcos foi escrito primeiro. O livro de Mateus está na frente, porque ele é mais didático, fala de uma forma assim mais esclarecedora sobre o Messias. É só uma questão mesmo de ficar mais claro o entendimento. Mas o livro de Marcos foi escrito antes do livro de Mateus, ok? E inclusive Mateus e Lucas, eles usaram o texto de Marcos como uma referência, usaram como fonte, né? Então, mesmo o Marcos tendo escrito de uma forma mais resumida, porque cada um tinha um objetivo, tinha um público-alvo, ele serviu de base depois para Mateus e para Lucas, para também fazer os seus escritos. Tá ok? Mas vamos começar pelo Mateus, né? Porque na verdade o Mateus, Marcos e Lucas, eles são chamados de livros sinóticos, né? Já ouviram isso? São sinóticos, porque sinótico significa que eles têm que ser lidos juntos, né? Porque se você reparar, tem histórias que elas estão em Marcos, em Mateus e em Lucas ao mesmo tempo. Então tem detalhes que estão num texto, detalhes que estão em outro, detalhes que estão em outros. Tem alguns textos que só estão em um. Por exemplo, as 3 parábolas do filho pródigo, da dracma perdida, da ovelha perdida, só está em Lucas, né? Do bom samaritano também só está em Lucas. Mas a maior parte da história do ministério, Jesus, dos milagres que ele fez, elas se repetem, mas com detalhes diferentes. Então, sinótico quer dizer eles têm que ser lidos juntos. Então, se você quer entender um texto melhor,
tem que pegar aquela história, aí ver o que está escrito em Marcos. Vai lá ver o que tem uma referência normalmente na tua Bíblia já, né? Você vai lá em Mateus ver o que está escrito, vai lá em Lucas ver o que está escrito. Aí você vai entender a história melhor. Ok? Então, Mateus ele vem primeiro. Por quê? Porque Mateus tem um conteúdo mais judaico. Vocês sabem que Mateus andou com Jesus, né? E ele era lá. E depois a gente vai até falar também dos grupos, para a gente entender melhor. Ele foi chamado, era cobrador de impostos, né? Foi chamado, e então ele escreveu diretamente para os judeus. Então ele tinha uma intenção. Ele queria mostrar para os judeus que Jesus Cristo era o Messias. Uma estava lendo ali, os profetas já estavam falando sobre a vida do Messias. Mas quem esperava o Messias? Não é, os gregos não estavam esperando o Messias, nem os romanos. Quem esperava o Messias era o povo de Israel, era o povo judeu. Então o Mateus, ele queria provar que Jesus era esse Messias que estava sendo anunciado. Por isso o livro de Mateus, ele vai ter várias citações do Antigo Testamento, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta tal, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta tal. Então, quando a gente acaba de ler o Testamento, essa passagem para o Novo encaixava melhor o livro de Mateus, não de Marcos. Essa transição para a Nova Aliança foi feita melhor pelo livro de Marcos. Então, só por essa questão que ficou colocado primeiro. E ele tem um estilo também apologético. O que significa uma apologia, né? Uma defesa. Então eles querem defender a sua fé, defender a religião judaica, defender que Jesus é a resposta para aquilo que o povo de Israel aguardava. Então, porque ele escreve para os judeus, ele contém muitas passagens do Antigo Testamento, que fala sobre a Virgem, que fala sobre o leão da tribo de Judá, de Davi, fala sobre Abraão, fala sobre o cumprimento das profecias. Ele fala muito também dos grupos políticos. Já quem está escrevendo para os romanos não vai ter muito interesse. Mas, na época de Jesus, havia muitos grupos. Então, quando você pega um texto que fala dos grupos, você tem que conhecer um pouquinho para você entender melhor. Quem eram os fariseus, quando fala dos saduceus, dos zelotes, aí quando você lê, você pode entender alguma coisa, mas se você conhecer quem era cada grupo, você vai entender melhor por que as coisas aconteciam, ok? Então, vamos falar um pouquinho dos grupos, para a gente poder ter uma compreensão assim mais clara de alguns textos. Por exemplo, existiam fariseus, saduceus, escribas, herodianos, zelotes, essênios, não é? Então, por exemplo, quem eram os fariseus na época de Jesus? Os escribas faziam nascendo a terra, tem um Piedra, como cativo. Aí os escribas ensinavam o povo que estava cativo para não esquecer a parada. E parece que lá nasceram os escribas e fariseus. Sim. Lá no tempo de igreja, no Testamento. Então, os fariseus, eles nasceram lá no exílio, né? No exílio, para poder justamente o ensinamento da Torá não se perder, né? Então, no início foi muito importante esse trabalho deles. Os fariseus, aqueles que se achavam separados, né? Pessoas santificadas, né? Só que no decorrer do tempo, o que acontecia? Os fariseus, eles defendiam uma obediência rigorosa à lei. Então eles defendiam a
a obediência aos detalhes da lei. Então eles se apegavam muito nisso. E eles que ensinavam o povo. Então, eles ficavam o tempo todo prestando atenção se as pessoas estavam obedecendo a lei rigorosamente, a cada detalhezinho da lei. Eles eram quase como uma polícia religiosa, né? Por isso que quando Jesus veio, e quando Jesus já está uma multidão seguindo ele, e Jesus está ensinando também, eles estão prestando atenção se Jesus vai errar em algum detalhe. E eles, bom dia, e eles estavam esperando de Jesus, porque eles também tinham inveja de Jesus, né? Por quê? Porque nesse rigor todo que eles colocavam, eles não davam atenção para alguns tipos de grupos. Por exemplo, publicanos eram odiados. Eles eram inimigos. Eles não gostavam dos samaritanos. Os samaritanos eram odiados. E Jesus dava atenção para todo mundo. Aí Jesus falava com o publicano, Jesus falava com o samaritano, falava com a mulher. Então eles ficavam em crise, né? Então eles começaram a perseguir Jesus, para pegar Jesus em alguma coisa para poder acusar ele. Em alguma falhazinha. Jesus, curou no sábado. Não tinha que acusar. Curou no sábado, pode curar no sábado? Aí eles ficavam discutindo. Aí Jesus falou, se o teu filho cair no buraco, você não vai pegar teu filho, não? Então, trabalhar no sábado. Então, aí Jesus explica a lei, que a vida de uma pessoa é mais importante do cumprimento rigoroso de um detalhe da lei, e tudo mais. Por quê? Porque, como eu falei, os Mateus estava escrevendo para os judeus, né? E os judeus tinham os seus mestres, tinham os rabinos, né? E quando Jesus surgiu ensinando a lei também, ele veio dando uma nova interpretação, né? Ele pegava o espírito da lei, né? Então exatamente, ele ia na essência da lei, né? O batismo de Joel divino ou era humano? Ele sabia responder. Não sabia que se falasse uma coisa, o povo ia ficar contra eles, né? E de outra forma ia falar contra a lei. Então, quando Jesus veio explicando a lei, as pessoas começaram a chamar ele de mestre, começaram a chamar ele de rabi, e os fariseus ficavam em crise com isso. Os rabinos da época de Jesus, eles tinham seus discípulos, né? Os talmides, né? Então, os talmidins, eles seguiam seus mestres. Uns iam até viver com o mestre, né? Seguia o mestre onde ele ia. E quando Jesus então apareceu, as pessoas começaram a seguir Jesus também. Começaram a viraram seus discípulos, né? Por isso essa perseguição toda do grupo dos fariseus. E os fariseus achavam, eles, na cabeça deles, eles estavam seguindo, obedecendo a Deus com muito zelo, né? Ok? Eu estou dando só uma pincelada para a gente falar de cada grupo, tá? Mas se você surgir alguma pergunta aí, uma dúvida, você levanta, tá bom? Os escribas, então, quem eram os escribas? Eles também, surgiram lá no Antigo Testamento, na época de Esdras, na verdade, Esdras era escriba, né? Eles copiavam as leis, copiavam o texto que era sagrado, né? E eles tinham todo um zelo, né? Todo um cuidado, contava quantas palavras tinham, quantas letras, se chegasse no final, faltasse alguma letra, jogava aquilo fora, começava tudo de novo, né? Então o escriba, de tanto copiar a lei, quando você copia tantas vezes, o que acontece? Acaba decorando, né? Decora, né? Inclusive vamos voltar aí ao desafio de copiar a Bíblia, hein? Vamos voltar aí, vamos escolher um livro para esse mês, a gente copiar um livro. Não, copiar no caderno. Aí você vai acabar de copiar e tem que postar a foto lá no grupo. Mas pode ser um dia só. Depende daí.
primeira igreja de lá, o pastor de lá faz os membros dele copiar tudo em caderno. Então a gente vai fazer aqui também. Mas não vai ser obrigado, não. Tem que copiar. Eu já copiei uma vez, tem que copiar outra vez, pastor. Isso aí, vai copiar outro livro. Já copiou a Bíblia toda? É. Já copiou a Bíblia toda? Eu já. É mesmo? Então traz pra gente botar aqui na. Eu chegava nas orações dos profetas, eu adorava. Aham. Ai, que coisa maravilhosa. Exercitava bom também, né? É. Então, o que aconteceu com os escribas? Eles, de tanto copiar a lei, eles sabiam ensinar. Eles passavam a ensinar a lei. Mas eles não eram mestres. Eles não eram rabinos. Mas, de tanto copiar, eles eram chamados de mestres, né? Porque eles sabiam tanto que, por exemplo, se você pegar um membro da igreja que de tanto ler a Bíblia, ele decora, né? Aí ele vai virar um professor, né? Mas ele não tinha a função de mestre, ok? Existiam também os essênios. Os essênios eram um grupo que vivia mais separado, mais isolado. Os estudiosos dizem que João Batista era essênio, né? Eles viviam, tinha um grupo que vivia próximo ao Mar Morto e no deserto. Quando foram achados aqueles escritos lá em Qumran, próximo ao Mar Morto, aquilo ali era onde os essênios provavelmente viviam, né? E existiam os zelotes. Já ouviram falar dos zelotes? Então, os zelotes eram um grupo mais radical, né? Os zelotes, eles achavam que tinham que derrubar o Império Romano de qualquer maneira. Tinha que tomar o poder, vamos pegar em arma, em espada e vamos partir para cima. Lembra que Pedro rampou a orelha de Malco, né? Aí os estudiosos dizem que Pedro era zelote, né? Então, tinham muitos radicais naquela época que queriam lutar contra o Império Romano e tomar o poder. Eles esperavam o Messias, mas eles não acreditavam que Jesus era o Messias, assim também como os essênios não acreditavam. Mas eles não queriam ficar esperando, eles queriam pegar em armas e lutar contra o Império Romano. Quando o Barrabás foi solto, Barrabás ele era um rebelde, né? Era um líder de manifestação para derrubar o Império Romano, né? Ele foi preso porque se levantou contra o Império Romano, né? Mas o povo gostava dele, tanto que quer libertar quem? Jesus ou Barrabás? Aí o povo gritou: Barrabás, Barrabás. É o líder do povo. Era um rebelde, né? Então existia esse grupo também. Existiam dois grupos políticos aí, esses zelotes, e existiam os herodianos. Então quem eram os herodianos? Eram o grupo que, lógico, pelo nome eram os que seguiam Herodes, né? Os herodianos, eles reconheciam que Herodes era o rei dos judeus. Porque, na verdade, Herodes ele não foi escolhido pelos judeus. Herodes foi escolhido pelos romanos, né? Porque o que acontecia na época de Jesus? Que a gente tem que entender. Existia os líderes religiosos, mas existia um império que estava acima deles. O Império Romano, lógico, o imperador está lá em Roma, né? Está longe, né? Então o imperador ele não tinha como tomar conta aqui da Palestina e nem das províncias que eles iam dominando. Então o império ia dominando e ia colocando lá seus representantes, seus governadores, procuradores. Então Herodes era um governador escolhido pelo Império Romano. E Pilatos também, né? Então um ficava na Galileia, outro ficava na Judéia.
Só que eles eram funcionários do Império Romano. Por isso, não tinha identificação com o povo. Mas tinha um grupo que era do lado dele, né? Não, o Herodes é o nosso rei. É o rei de Israel. Então, eles eram chamados de herodianos. Então, a gente tem que entender, quando aparece lá um procurador, fulano de tal, era funcionário do Império Romano. O governador, fulano de tal, era funcionário do Império Romano, trabalhando na terra palestina, no meio de Israel. E existia os líderes religiosos. Então, imagina a confusão no meio disso tudo. Tinha o governador que era funcionário do Império Romano, tinha os fariseus que ensinavam o povo, e o povo obedecia, porque eles que eram os conhecedores da lei, e porque eles pregavam esse rigor à lei, eles eram respeitados, eram as pessoas idôneas. Depois a gente vai ver que nem eles obedeciam o que eles pregavam, né? Então, o fariseu virou depois um apelido, né? Existiam os publicanos. Quem eram os publicanos? Publicano era um cobrador de imposto, né? Então, o publicano era um judeu, só que não qualquer judeu, né? O Império Romano vinha e contratava ele para poder cobrar imposto nas passagens, na passagem de um lugar para o outro. Aí tinha que, ou então, cada local, o Império Romano mandava recolher, cada família tem que dar tanto. Então, os publicanos eram que cobravam os seus irmãos, né, os próprios judeus, para poder entregar para o governador, ou entregar para o Império Romano. Então, então ele era odiado pelos judeus, porque ele era tido como um traidor. Além disso, o Império Romano mandava cobrar 1.000, aí cobrava 3.000 e embolsava 2.000. Esse aí que pagou, depois que aceitou Jesus, pagou. Zaqueu era publicano, né? 10 vezes mais. 10 vezes mais. Zaqueu restituiu, mas Mateus também era publicano. Também era. Aí Mateus estava cobrando lá. Quem já viu o filme aí? Será que nasceu a Melissa, então? Será que nasceu a Melissa, né? Exatamente. Os milicianos querem tomar conta do bar, né? Todo mundo lá em casa não é chamar melhor. Ela lá que manda depois. Então Mateus estava lá cobrando, aí Jesus falou: larga isso tudo aí e me segue. Ele largou tudo. Largou e seguiu. Mas ele era cobrador de impostos. Então, por que os fariseus ficavam com raiva? Que Jesus, ele dava atenção para o publicano. Aí, lembra quando Jesus contou a parábola? O fariseu do publicano? Eles usam o samaritano como benfeitor. Não, e também o samaritano na outra parábola, né? Mostrou que o samaritano era odiado pelos judeus, mas tinha valor. Porque samaritano já era uma coisa ruim. Por isso que ele tem que se falar bom samaritano. Porque se falar só samaritano já está xingando já o judeu. Quer xingar o judeu, fala: ô, seu samaritano. Então ele fala, o Jesus, quando contou a parábola, para falar que o cara era bom, tinha que falar o bom samaritano, que só samaritano era uma palavra ruim. Entendeu? Então os publicanos eram esses traidores, né? Eram esses traidores do povo e eram odiados por causa disso, né? E existia o sumo sacerdote. Mas o que aconteceu na época de Jesus? O sacerdócio, vamos pegar só da tribo de Levi para cá, né? Que antes o sacerdote era o patriarca da casa, né? Mas Deus escolheu a tribo de Levi e escolheu Arão, o irmão de Moisés, para ser o sumo sacerdote, certo? Primeiro sumo sacerdote. A partir dali, só a descendência de Arão seria o próximo sumo sacerdote. Da descendência dele ia escolher o próximo. Aí vai chegar um momento que vai acontecer. O povo de Israel vai para ser escravo, vai para o exílio.
Jerusalém é destruída, o templo foi destruído, para que ia ter sumo sacerdote? Porque o sumo sacerdote ele existia para ficar lá, para entrar no templo, no templo, primeiro no tabernáculo, depois no templo, no lugar mais santo, para oferecer os sacrifícios. Só o sumo sacerdote podia entrar na parte mais sagrada do templo. Aí destruiu o templo, não precisava mais de sumo sacerdote. Então ficou um período sem ter sumo sacerdote. Mas quando o templo foi reconstruído, aí voltou de novo o ofício, voltaram a fazer sacrifícios, voltou o ofício do sumo sacerdócio. Mas como Israel era escravo no Império Romano, o Império Romano também escolheu o sumo sacerdote. Então o sumo sacerdote também era um cargo político. E então na época de Jesus tinha lá Anás e Caifás. Dizem os estudiosos que quem veio da descendência do sumo sacerdote era João Batista. Por isso que ele vinha pregando daquela forma, e tinha muitos seguidores. Ok? Então tinha esses grupos aí. Alguma pergunta aí? Então, Mateus, ele é esse evangelho mais judaico. Mateus, ele vai falar, vai mostrar que Jesus é o Messias prometido. Só que os judeus, eles esperavam um libertador político. Revolucionário, ia acabar com o Império Romano. Ia acabar com o Império, sentar lá no trono, e Israel ia governar o mundo todo. Tem gente que está esperando até hoje ainda. Que Jesus era o Salvador, mas um Salvador político. O povo esperava que ele ia restaurar essa forma política, que ele ia ser o imperador Jesus. Mas não foi isso que aconteceu, né? Eles esperavam que Israel ia ser uma grande nação, que ia dominar o mundo. E o império dominando o mundo todo, Israel dominando o mundo todo. Então Mateus mostra nessa época aí como que as pessoas estavam reagindo à chegada de Jesus, se pronunciando como o Messias, né? Ele chegou anunciando, lembra, ele chegou lá na Nazaré, né? Na sua terra, onde ele viveu, né? Não onde ele nasceu em Belém, né? Mas ele viveu em Nazaré, né? Quando ele chega lá, ele vai na sinagoga, porque ele era religioso, e Jesus seguia a tradição judaica, Jesus seguia a religião judaica, ia nas sinagogas, obedecia a lei, só que ele estava dando uma nova interpretação à lei, diferente dos fariseus. Ele estava dando uma interpretação correta, a essência de cada lei, que ele resumiu em apenas duas, né? Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Toda a lei, ela tem esse fundamento. E quando ele chega lá na sinagoga, foi-lhe dado o livro de Isaías, o rolo, né? Não era o livro assim, era o rolo para ele. Aí ele leu lá: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para libertar os cativos, dar vista aos cegos, por liberdade dos oprimidos. E ele fala: hoje se cumpriu as Escrituras. Aí foi um escândalo, porque imagina, hoje a gente já conhece a história, já sabe, Jesus morreu, ressuscitou, vamos comemorar aí domingo, mas imagina surgindo agora, né? Então, quando a gente lê, a gente tem que entender que está acontecendo essa transição naquele momento, que a cabeça dos apóstolos ficavam, eles estavam, o Novo Testamento estava nascendo ali, a história, né? Eles estavam passando por essa transição. O Messias está chegando ali no meio deles, está ali no meio deles. Deus está aqui no nosso meio. Então, antes de a gente tacar a pedra em Pedro, né? Que quando Pedro negou que não estava com ele, não. A gente tem que entender que era tudo uma coisa nova. Era tudo uma novidade para eles. Então,
quando a gente lê Mateus, a gente vê como que a comunidade está reagindo, porque Jesus se apresenta como Messias, mas não como eles esperavam. Aí Jesus vai falar, não, eu sou o rei, mas não um rei político, sou um rei espiritual. Aí mesmo que eles ficam mais decepcionados ainda. Então Jesus chegou como Messias para salvar Israel e salvar o mundo todo. Era mais uma crise que eles tinham, porque eles estavam esperando o Messias para salvar só Israel e governar Israel, ser a grande potência do mundo todo. Mas Jesus chegou para salvar Israel e salvar o mundo inteiro. E os gentios. Então outra. Hã? O Paulo tem um problema sério ali com esse, né? Exatamente. Leva a mão da direita, que dificuldade. Ele não aceitava. Por isso os judeus, muitos judeus também perseguiram, não aceitavam que Jesus era o Messias por conta disso, né? Ok? Então, Marcos, na nossa Bíblia, né, na Bíblia protestante, é o segundo livro, né? Mas ele foi o primeiro a ser escrito, né? Então, o Evangelho de Marcos, ele apresenta então, pode ler aí, então, Ana Marta, Mateus e Marcos, que está na apostila, ok? Dois. Mateus e Marcos. Apresenta Jesus como rei, porque escreveu para os judeus e conheceu muito bem o Antigo Testamento e o que os profetas disseram sobre a vida do Messias. Eles precisavam saber que o rei anunciado pelos profetas já havia chegado e se chamava Jesus. Marcos mostra Jesus como homem de ação, um servo, porque escreveu os Romanos. Ele destacou mais as obras de Jesus e menos suas palavras. Os romanos se interessavam mas pelas ações e não pelos discursos. Marcos quis mostrar aos romanos o poder de Jesus e isso lhes interessava muito, porque eles se chamavam muitos poderosos. Então, Marcos apresentou de uma forma assim mais resumida, porque ele estava falando para os romanos, porque eles já estavam sofrendo a perseguição, né? E por que eles começaram a escrever? No meio da perseguição, os cristãos já estavam sendo mortos, os apóstolos começando a morrer também, né? Então o povo começou a falar: por que vocês não escrevem os ensinamentos de Jesus, né? Então o Marcos foi o primeiro, aproximadamente 30 anos depois de Jesus morrer, ele escreveu. Então o que ele lembrou das memórias de Pedro, né? Então Pedro, alguns dizem que Pedro estava ditando para ele, outros dizem que foi apenas do que ele lembrou, ok? Então, porque ele quer mostrar que Jesus é um servo? Porque o Império Romano, muita gente estava dizendo, esse homem é uma ameaça para o Império. Aí Marcos está dizendo, ele não veio para ser um imperador, ele é um servo, né? Mostrando que ele não é uma ameaça para o Império, que o reino dele era espiritual. Então, o Marcos, ele tem esse objetivo, ele não quer mostrar quem era Jesus, a vida pessoal de Jesus, ele não fala da infância de Jesus, quando ele foi lá no templo, encontrou com os mestres da lei, ele não fala sobre isso. Ele fala sobre as obras de Jesus no ministério dele. Ele não quer falar sobre a família de Jesus. Ele faz uma apresentação das obras de Jesus, da narrativa de Cristo, de como ele domina, os poderes também que ele tem e tudo mais. Então Marcos vai falar das boas novas, né? Até quando a gente lê no primeiro versículo de Marcos,
Aí vai falar lá, princípio do Evangelho de Marcos, de Jesus Cristo, Filho de Deus. Quer mostrar que ele é o Filho de Deus e que ele veio trazer as boas novas. Na verdade, as boas novas era que estava anunciando um novo rei, né? Era um escândalo para eles também. Mas que ele não era um rei político. Era um novo rei, mas não era uma ameaça para o Império Romano. Então, Marcos, ele é mais rápido, mais objetivo nos seus textos. Ele vai falar dos poderes que Jesus tem, a vitória que Jesus teve sobre os demônios, essa superioridade que ele tem sobre as entidades. Vai falar que todo o poder foi dado a Jesus no céu e na terra. Vai mostrar que o reino de Deus, uma coisa assim sobrenatural, está invadindo o reino dos homens. E esse reino de Deus está vindo através de Jesus Cristo. Então, o reino de Deus ele está invadindo e está vencendo o reino do mal. E continua vencendo. Tem gente que é pessimista e acha que o reino do mal está crescendo mais que o reino de Deus, mas não é verdade. O reino de Deus ele está invadindo, está crescendo, vencendo o reino do mal. Isso depende muito hoje da igreja, né? Da participação da igreja no mundo, né? Na sociedade. Então, Marcos vai falar que o tempo está próximo. O reino de Deus, ele começa a falar que está chegando João Batista, né? E ele diz, o reino de Deus chegou, o tempo está próximo, né? O reino de Deus está invadindo. E ele vai mostrar também que Jesus é uma pessoa comum, é um ser humano, vai passar por as mesmas dificuldades, por todas as dificuldades que todo ser humano passa, pelas tentações, mas que ele vai, por passar por todas as dificuldades sem errar, por todas as provações, e ele vai chegar à glória. Marcos vai mostrar como que a salvação chegou a nós, né? A salvação só vem através de Jesus Cristo. Então ele está falando numa linguagem para os romanos. Então Marcos não vai falar de Messias, que romano não quer saber de quem é Messias. Marcos não vai falar de Abraão, Isaac e Jacó, Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Marcos não vai falar de Leão da tribo de Judá. Marcos não vai falar de... multiplicação dos pães, né? Hã? A multiplicação dos pães, né? Não, ele não vai falar nenhuma linguagem judaica. Ele está escrevendo para os romanos. Ok? Até aí? Marcos. Então vamos para Lucas. Pode ler aí, Rosângela. Lucas. Lucas descreve Jesus como o Filho do Homem, porque escreveu para os gregos, um povo que amava a beleza, a poesia e a sabedoria. Em Lucas, Jesus é o homem ideal, com toda beleza, perfeição e sabedoria. Ele foi humano, mas não se deixou contaminar pelo pecado. Então, Lucas já é um texto mais elaborado, ok? Lucas já era mais erudito também do que Mateus, do que Marcos. Já é um texto mais trabalhado. Lucas consultou o Evangelho de Marcos, o texto de Marcos, né? Mas ele pesquisou também. Ele fez uma pesquisa acurada, né? Minuciosa dos fatos. Eu acho que Lucas conhecia melhor a vida de Jesus, porque também era o médico dele, conhecia também. O médico o Lucas não andou com Jesus, né? O Lucas andou com Paulo. Eu tinha mais conhecimento do que o Lucas foi médico de Paulo, né? O Lucas não andou com Jesus. Então, só que ele fez uma pesquisa. Ele foi onde os judeus, foi quem andou com Jesus. Lucas foi lá, conversou com eles, foi na casa de quem viu as testemunhas oculares dos milagres. Então fez uma pesquisa.
mas Lucas andava junto com o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo não era entre os 12 também, não era discípulo de Jesus na época dos 12 apóstolos, né? Na verdade, Paulo era o quê? Era Saulo, era perseguidor da igreja, né? Paulo perseguia a igreja. Então, quando Paulo encontra com Jesus, é uma revelação especial, né? Foi extraordinária. Paulo não andou com Jesus. Apesar de serem contemporâneos, tinha uma diferença aí, mais ou menos de 9 anos, por aí, mas Paulo, ele era judeu também, mas não andava junto como discípulo. Nessa época aí, Paulo perseguia, né? Paulo era quase um mestre dos judeus, né? Paulo estudou com o mestre Gamaliel, né? Então já estava quase se tornando um rabino, né? Quando Paulo já estava liderando, ele participou do apedrejamento de Estevão, né? Então isso daí depois Paulo sofreu muito por causa disso. Muitos dizem que o espinho na carne de Paulo era essa lembrança, né? Eu simpatizo com esse pensamento. E Lucas acompanhou Paulo, acompanhando as suas viagens e cuidando dele também. Tem um filme sobre Paulo, o apóstolo, né? É muito bom esse filme, que quando Paulo está preso, né? Assim no subterrâneo, na cadeia subterrânea, e Lucas entra escondido para conversar com ele e para anotar as coisas. Ele pede para Paulo ir falando, né? E ele vai anotando. É um filme muito bom, tá? Então, Lucas andou com Paulo e Lucas tinha um vocabulário mais culto, né? Porque era mais estudado, era médico e tinha um vocabulário mais erudito, então. E Lucas dá ênfase às mulheres que andavam com Jesus, que participavam do ministério. Os judeus já eram mais machistas, né? Na cultura mas a mulher não tinha valor nessa época. Também entre os romanos também não, mas e também entre os gregos. Mas o Lucas, ele dá mais ênfase às mulheres do que os outros evangelhos, e fala mais sobre o Espírito Santo, e tem textos que também só se encontram em Lucas. Por exemplo, as 3 parábolas, né, que eu citei, a parábola do bom samaritano. Por que Mateus não fala do bom samaritano? Porque o judeu não gostava de samaritano, não conta a história. Mateus não contou a história do bom samaritano, né? Então Lucas conta a parábola do bom samaritano, da dracma perdida, da ovelha perdida, para falar que a festa no céu quando um pecador se arrepende, né? Mas também Lucas não conta que a menina que foi curada gastou o dinheiro todo com os médicos. Ele também escondeu essa parte aí. Não sei se foi proposital também. Não vamos jogar pedra em Lucas. O objetivo era os gregos. O objetivo era grego. Então esse debate de que os médicos não deram solução para a menina, não sei se é porque era médico, ele não colocou, mas não vamos tacar pedra em Lucas, não. Ele vai narrar a história de Jesus, a sua vida, o ministério dele, né, a morte e a ressurreição, falando como se o tempo está cumprido. Jesus veio para cumprir a sua missão. Ele veio para morrer pelos nossos pecados, e morreu, ressuscitou, e então ele cumpriu esse tempo que ele veio aqui. Então Lucas, ele procurou mostrar a veracidade dos fatos, fez toda aquela pesquisa e colocou de um modo mais ordenado, querendo provar
de forma bem acurada. Lucas, ele quer mostrar que Jesus não surgiu com uma rebelião com o império, assim também como os outros, mas Lucas, de uma forma mais detalhada, mostrando que Jesus não estava se rebelando contra o Império Romano. E Lucas vai mostrar Jesus como ele era humano também, ele foi tentado, como todos nós fomos tentados, até foi tentado por Satanás, né? Então, todos os evangelhos, eles foram escritos para comunidades específicas. Então, por isso eles foram escritos de forma diferente. Quando você... que quem só lê assim a Bíblia sem esse cuidado minucioso, assim, às vezes nem percebe, né? Então, você tem que ler com cuidado de que, poxa, aqui está contando assim porque está falando para o judeu. Aqui não está falando porque está falando para o romano. Aqui está falando para os gregos, né? Então os gregos, eles se preocupavam mais com a beleza, né? E com a forma de escrita, sabedoria. Então tinha que ser um texto mais erudito, mais acurado. Ok? Pergunta até aí, Lucas, então. Então eles foram escritos porque os judeus na época de Jesus, eles já estavam, depois que Jesus morreu e ressuscitou, eles estavam esperando Jesus voltar logo, né? O texto foi escrito, a coisa acontecendo, e foram escrevendo, né? Então Jesus tinha morrido, ressuscitado. Os judeus foram perseguidos, os cristãos também, os primeiros cristãos, né? Então os 3 evangelhos, eles foram escritos porque eles estavam esperando que Jesus voltasse logo, ressuscitado, e Jesus não voltava. Os apóstolos estavam sendo presos, né? Então todos eles decidiram, vamos escrever esses ensinamentos aí, senão a gente vai esquecer, né? Na verdade, se fosse só por maneira oral, muita coisa vai se perdendo, né? Então, eles foram escrevendo, e aí, inspirado pelo Espírito Santo, a Bíblia se tornou a revelação de Deus para nós, né? Não, a maior revelação de Deus para nós foi o próprio Jesus Cristo, mas a Bíblia foi uma revelação especial. A Bíblia é a revelação de Deus para nós. Tá ok? Lá no início de Lucas, a gente vê logo o objetivo dele, né? De pesquisar, que ele escreveu para Teófilo, né? De uma forma assim bem direcionada. Tá ok? Lucas, quem pode ler então a parte de Lucas? Agora é João. Não, João. Pode. João escreveu o seu evangelho bem depois das outros evangelistas e apresentava Jesus como verbo, como palavra de Deus em forma humana. Por isso ele afirmava: é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Então, João já foi escrito um tempo depois. Então, repara que ele não é chamado de sinótico com os outros 3, né? Então, ele é escrito de uma forma diferente, né? Então, João, inclusive, é o texto mais lido da Bíblia, é o livro de João, né? Aí nos estudos de discipulado, que a gente chama de discipulado, né? Em cima do Evangelho de João, né? Então, João vai representar uma teologia mais filosófica, porque ele está apresentando
para uma cultura greco-romana, né? Uma cultura mais... o pessoal talvez estava acostumado com o filósofo, né? E então ele vai apresentar para esse grupo que está acostumado a ouvir os filósofos, né? Por exemplo, o verbo mesmo, o verbo que se fez carne e habitou entre nós, eles já tinham costume de falar sobre o verbo, sobre o logos, né? O logos é uma palavra grega que já existia. Tem muita palavra que foi usada pelos evangelistas, que eram palavras que nem eram religiosas. Por exemplo, a palavra apóstolo, né, nem era uma palavra religiosa. A palavra apóstolo, o império ele dominava uma cidade e ele enviava lá o seu apóstolo. Para quê? Vai para lá agora e ensina a nossa cultura. Ensina a nossa maneira de falar, nossa maneira de lidar com as coisas, de escrever, né? Aí esses eram chamados de apóstolos, enviados, né? Mensageiros. Então os evangelistas usaram também a palavra apóstolos. Jesus enviou os seus apóstolos para o mundo inteiro. Para quê? Para ensinar uma outra cultura, uma cultura que vem do céu agora. Esse é o papel da igreja. Ensinar a cultura do reino de Deus para todas as nações. Não é ficar com a nossa cultura só para nós, é influenciar todas as culturas. E o Logos era alguém que quem não tinha uma resposta, porque os gregos não tinham uma resposta, era o Logos. Quem criou todas as coisas? Veio da onde? Foi o Logos. Foi o Logos. Então a resposta final era o Logos. Aí então João fala, olha só, no princípio era o Logos. E o Logos era Deus. E o Logos se fez carne e habitou entre nós. Jesus Cristo é o Logos. Aí Jesus está falando para quem eles já sabiam quem era. Então João está falando, se for para judeu e falar, o Messias veio até nós. Ele não está falando isso. Ele não falou, Yahvé desceu e habitou entre nós. Está falando para o judeu. Ele está falando, o Logos se encarnou e habitou entre nós, João 14, né? Então os gregos estavam entendendo o que ele estava falando. É como Paulo vai ser o apóstolo dos gentios, né? Paulo chega em Atenas, né, para pregar. Aí tinha vários deuses, né? Chega lá naquele panteão e tinha um lugar que tinha um deus, ninguém conhecia, não era? Tinha um deus desconhecido. Aí então Paulo não fala, eu vim falar sobre atenção pessoal, eu vim falar sobre Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Eles vão falar, quem é esse cara que a gente não sabe? Ele usou uma estratégia diferente. Ele falou, tá vendo esse Deus desconhecido? Esse Deus aí que criou todas as coisas. Aí ele começa a falar de Deus. Esse é o verdadeiro Deus. E depois ele fala que esse Deus é Jesus Cristo, né? Lógico que eles ficavam escandalizados, né? Mas eles vão falando de um contexto que cada um vivia. Então esse contexto greco-romano, ele vai falar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, de uma forma bem simples, de uma forma de fácil compreensão, né? O Evangelho de João é chamado também de o Evangelho da Fé, né? Porque ele diz, para você ser salvo, você tem que crer, tem que ter fé, tem que crer em Jesus Cristo, crer que Ele é o único Salvador, e ele é chamado o Evangelho interpretativo. Quando a gente lê o finalzinho de João, lá no capítulo 20, verso 21, a gente vê para que ele escreveu, né? Ele vai dizer, né, que Jesus fez tantas outras coisas, mas não caberia nesse livro. Mas o que foi escrito aqui foi para mostrar que ele é o Filho de Deus, então para mostrar o poder que ele tinha.
quem ele realmente era, para mostrar que ele era o Cristo. Cristo e Messias é a mesma coisa, ok? Só que os gregos não conheciam a palavra Messias. E na tradução, por exemplo, na tradução para a língua grega, da Septuaginta, que é a tradução grega, né? A palavra Messias foi traduzida para Cristo. Então, quando aparece no Antigo Testamento Messias e no Evangelho de Mateus, então o Messias é o Cristo. Então, Jesus é o Cristo. O judeu, quando a semântica da palavra Messias é muito forte, né? Então, quando uma pessoa que não era judeu, quando falar de Messias, ela não tem a noção igual o judeu tem, né? Mas tá ok. Então, João está mostrando também que ele é o Cristo, o Salvador. Que o Messias era Salvador, ungido de Deus, o profeta, tinha um significado muito forte. Mas fora do judaísmo, o significado ele é mais resumido, né? É o Salvador, o nosso Salvador. Então o João ele vai falar muito dessa palavra fé, né? A fé não só demonstrada assim por palavras, mas a fé por ação, por adesão. Você tem que aderir a alguma coisa. Se você tem fé, você tem que aderir. A palavra fé pode ser traduzida por adesão, né? A palavra fé também é a raiz da palavra fidelidade, né? Lá na Gálatas 5, 22, quando fala sobre o fruto do Espírito, algumas traduções vem escrito fé e outras vem fidelidade, inclusive, porque é a mesma raiz, ok? Então é João que vai registrar 7 milagres de Jesus, que os outros não mostram, né? Para mostrar que ele realmente é o Filho de Deus e tem autoridade vinda do Pai. Porque nós sabemos assim, que quando a gente fala que Deus é Pai, é Filho e é Espírito Santo, não tem uma hierarquia, né? Todos os três têm a mesma autoridade hoje, né? Mas quando Jesus veio à Terra, ele abriu mão da sua autoridade, abriu mão de todo o seu poder, toda a sua glória, e ele se submeteu ao Pai. Então ele foi submisso temporariamente o Filho foi submisso temporariamente ao Pai. Agora eles estão no mesmo poder, no mesmo nível de autoridade de novo, né, os seminaristas? Ok? E tinha duas naturezas, né? Tinha duas naturezas. Naquele período, né? Tinha duas naturezas. Por isso que entende direito, porque tem pessoas que assim, ele suportou tudo isso porque ele era Deus, não, ele, na verdade, ele suportou, que as pessoas às vezes interpretam errado, né? Ele suportou para mostrar que qualquer um pode suportar. O fato da gente pecar, Paulo diz, todos pecaram, né? Todos pecaram. O fato de nós pecarmos não quer dizer que a gente não tem a opção de não pecar. E aí, todo mundo concorda? Concordo. Ele fala, eu vou pecar, eu quero pecar. Quando a tentação vem, você tem a opção de não pecar. Você peca porque você é teimoso. Mas quando Jesus veio, ele veio 100% homem. Só que ele tinha 100% intimidade com o Pai. Então é porque nós não temos essa intimidade como Jesus tinha. Mas quanto mais você tiver intimidade com o Pai, quanto mais submisso ao Pai, menos você vai pecar. Porque Jesus mostrou que é possível não pecar. É possível ou não? Quem concorda? É possível, que a gente ainda está caminhando para lá, entendeu? A gente está caminhando. Então, o João ele vai mostrar os
os 7 milagres de Jesus, né? Os 7 sinais. A transformação da água em vinho, capítulo 2. A cura do filho de um nobre, capítulo 4. A cura de um paralítico, no capítulo 5. A alimentação dos 5.000, capítulo 6. O andar sobre as águas, capítulo 6 também. A cura de um cego de nascença, capítulo 9. E a ressurreição de Lázaro, capítulo 11. Olha, sabe o que os teólogos liberais dizem? Eles pegam alguns milagres e querem dar uma explicação racional, né? Uma explicação científica. Né? Estava conversando com outro pastor, alguém estava no meio, né, ouvindo, aí entrou na conversa também. Aí quando a gente estava falando da multiplicação dos pães, né, que o que tinha dividiu para todo mundo, né, e a pessoa começou a falar assim: ah, tá vendo, esse aqui é um milagre, eu creio mais nesse milagre, que a pessoa que tem, ela divide, então esse é um milagre, mas isso é para negar o verdadeiro milagre, que foi o milagre da multiplicação. Ali, quando Jesus alimentou 5.000, ele multiplicou, não só quem tinha um pão repartiu. Isso também é milagre, né? A pessoa dividir. Só que houve milagre mesmo. Houve milagre. Então o apóstolo João e os outros também, eles querem mostrar com os milagres que Jesus, ele tem poder, ele realmente é o Filho de Deus. Essa coisa de querer tudo ter uma explicação científica, isso aí é balela. Os milagres aconteceram. Ele pegou a água e transformou no vinho mesmo. Qual a explicação para isso? Não tem explicação. Qual a explicação de ressuscitar Lázaro? Vai ter uma explicação lá. Lázaro ficou lá, teve uma doença tal, ficou 4 dias. Porque, inclusive, Jesus deixou ficar 4 dias para não ter nenhuma explicação mesmo. Porque até 3 eles acreditavam que o morto podia levantar. Aí Jesus falou: então tá, deixar ficar 4 dias. Já estava fedendo, então levanta e vem para fora. A cura do cego de nascença. Então, o milagre, ele só tem uma explicação. É sobrenatural. Não tem outra explicação. Chefe do exército, chefe da Romano. Do Afé de Salomão, né? Ele foi lá falar sobre a filha que estava e disse assim: sua filha está curada. Nunca vi ninguém tão Centurião romano, né? A fé está junto com a obra do Senhor. Tem que andar junto. Então a fé surpreendeu Jesus de algumas pessoas, né? A fé do centurião, da mulher Ciro-Fenícia, que nem eram judeus, né? Então a fé também não era só dos judeus. Qualquer pessoa podia ter fé em Jesus e seria salva. Ok? Então perguntas sobre os evangelhos. Então, para você compreender o texto melhor, você tem que saber assim, qual o contexto que estava sendo apresentado, qual o objetivo de cada autor, entendeu? Quem estava escrevendo, entendeu? Para ficar mais fácil o entendimento de cada evangelho, ok? Nenhuma pergunta, então estamos finalizando então mais uma lição. Acho que o domingo a ressurreição é o dia do culto, 6 horas. Isso. A escola dominical vai ter o estudo? Vai ser só domingo, só o culto mesmo, vocês querem decidir agora. Porque eu não quero.